Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, hashtag Vencer Sucesso, e a gente vai gravar hoje uma aula de dilatação térmica de sólidos, mais uma, né? E a aula de hoje fala de dilatação de sólidos agora em duas dimensões. A gente está falando de uma dilatação superficial. Você não assistiu o primeiro vídeo de dilatação, então assista lá. Ok? No primeiro vídeo a gente falou de dilatação linear e explicou por que os corpos sofrem dilatação. Hoje a gente vai falar da dilatação superficial e aqui a gente tem a dilatação em duas dimensões. Olha lá, eu tenho uma placa azul, área inicial, e ela tem os seus comprimentos, seus lados iniciais. A partir daí, eu faço variar a temperatura dessa placa, faço ela sofrer uma variação de temperatura. Ao sofrer a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, a gente consegue observar uma dilatação. Ela passa desse tamanho para esse novo tamanho que está representado em vermelho, ok? E ela tem duas dilatações lineares, ou seja, dilatação em duas dimensões, tranquilo? Nesse sistema de dilatação, a gente vai analisar então como que se dá a relação de dilatação dessa placa. Beleza, galera? Vamos entender então. Bom, a variação de área, a dilatação, depende da área inicial dessa placa, ok? E lembrando que essa área inicial tem que ser dada sempre em metros quadrados. Depende agora de 2 vezes alfa. Por que 2 vezes alfa? Porque a gente está tendo dilatação em duas dimensões, tranquilo? E depende da variação de temperatura, ok? Essa temperatura é dada em graus Celsius, tranquilo? Gente, essa dilatação em duas dimensões, ela vai receber o nome de dilatação superficial ou coeficiente de dilatação superficial, que eu vou representar agora pela letra beta, mas sempre lembrando que beta vale 2 vezes alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. A maioria dos exercícios eles trazem o valor de alfa e não de beta, e aí você tem que fazer essa conversãozinha antes de resolver o exercício, beleza? Bom, para a gente achar a área final, a gente vai fazer igualzinho a gente fez com comprimento final. É o comprimento inicial mais variação de área, de comprimento. Nesse caso aqui, a área final é a área inicial mais variação de área. A área final, a área inicial mais a área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura, que pode sempre aparecer escrito como a área final é a área inicial vezes 1 mais beta vezes delta θ. Percebe que nessa passagem para essa, eu só coloquei a área inicial em evidência. Eu estou fazendo essa demonstração de equação porque normalmente tem provas que pedem para a gente fazer essa demonstração aí. Tranquilo? Gente, e eu quero discutir com você, dentro da dilatação superficial, você pode calcular qualquer tipo de superfície, área de qualquer forma, mas eu quero trabalhar com área circular, melhor, área de orifício. É verdade, porque quando a gente vai trabalhar esse sistema de áreas, a gente tem que analisar o seguinte: eu posso ter o material em si, mas eu posso ter um orifício, certo? Um furo nesse material. A dilatação do furo, ela se dá igual à dilatação do material, como se aquilo ali fosse preenchido por material. Isso ajuda a gente a compreender esses sistemas de dilatação em momentos que a gente não tenha material na superfície. Beleza? Então dá uma olhada aqui, eu fiz um exemplo para a gente analisar aqui e eu quero que a gente descubra aí quais são as duas áreas finais desse sistema. Então a dilatação de um orifício, eu coloquei aqui uma plaquinha com um orifício bem grande. Eu vou usar π igual a 3 nesse exercício, tá? Só por arredondamento para a gente entender o sistema. O raio do orifício é de 2 metros e o raio da placa inteira é de 4 metros. Então eu tenho 2 metros ali de comprimento, né? De raio de material e 2 sem material, ok? A área inicial de cada um deles, olha lá, ó, a área do ponto onde a gente não tem material, que é a área 1, é de 12 metros, que é a área do orifício. E a área 2, que é a área total do sistema, é de 48 metros quadrados. Claro, dentro desses 48 metros quadrados eu preciso tirar aqueles 12 que são buraco. Então eu tenho na verdade 36 metros quadrados de área de metal nesse sistema, beleza? Bom, eu dei o coeficiente linear do metal e eu quero que a gente descubra o quê? Eu quero saber quanto que vai ser a nova área. Lembra que eu falei que a área inicial aqui, ó, vou escrever aqui, que a nossa área inicial metálica, ela é 48 menos 12, que vai dar 36 metros quadrados de metal. E quanto que vai ficar essa área final desse metal? Então vamos calcular. Eu preciso calcular primeiro a área do orifício, então eu vou colocar A1 final é igual a A1 inicial vezes o coeficiente de dilatação, que vai ser 2 vezes o alfa, que é o beta,
vezes a variação de temperatura. E eu já te dei uma variação de temperatura aqui que eu quero que você calcule. Eu vou colocar aqui, ó, a variação de temperatura que eu quero é de 1000 graus Celsius. Beleza? Então a área 1 final, ela é a área 1 inicial 12, vezes beta, que é 2 vezes alfa, que é 6 vezes 10 a menos 9, vezes 1 vezes 10 ao cubo, tudo bem? Que é 1000. A área inicial é igual a 12 vezes 6, 12, 24, 36. Então vamos lá. 36 vezes 10 a menos 6 metros. A área F é de 13,6 vezes 10 a menos 5 metros. Beleza? Agora a gente pode calcular a área da chapa como um todo, final. Como que ficaria aqui? Desculpa, gente, aqui a gente não está calculando a área final, né? Vamos só arrumar aqui para a gente não se confundir, porque não é a área final que a gente calculou aqui, a gente calculou a dilatação, delta A. Delta A, delta A, delta A. Delta A e delta A, beleza? Só para a gente não se confundir. Vamos calcular a variação de área da chapa como um todo agora, certo? Então a variação de área da chapa é a área 2 inicial vezes beta vezes delta teta. A variação da área da chapa como um todo é de 48 vezes beta, que é 6 vezes 10 menos 9, vezes a variação de temperatura, que é 1 vezes 10 ao cubo. Beleza? A variação de área aqui vai dar 48, 96, vamos fazer aqui, ó, 48 vezes 6 rapidinho. 6, 12, 18, 24 dá 48 mesmo, dá 4, 6 vezes 4, 24, com 4, 8, 288, certo? 288 vezes 10 a menos 6. Menos 6, menos 5, menos 4. A variação de área completa é de 2,88 vezes 10 a menos 4 metros. Beleza? Então percebe que tanto para calcular a área do orifício quanto para calcular a área, ou a variação de área da chapa como um todo, eu usei o coeficiente do sistema, que é do metal, independente se a área está preenchida ou não. A variação de dilatação de um orifício depende do material que o compõe. Beleza, galera? Esse é o curso Agora Vai, hashtag Vencer Sucesso. Essas aulas são preparatórias para Enem, mas para todos os vestibulares, porque o conteúdo de física é universal, não é? Então ele pode cair em qualquer prova que você venha fazer. Tranquilo? Gente, se você está curtindo os nossos vídeos, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com seu amigo, clica no sininho aí, tem um sininho logo aí embaixo que é para você clicar e você ficar sabendo em primeira mão todas as nossas novidades. Beleza, galera? Um grande abraço, até o próximo vídeo.